Antes de continuar, pedia-vos que desligassem os microfones dos vossos computadores, ou fica um ruído de fundo que é impossível falar deste lado. Bom, como eu estava a dizer, os nossos nomes estão aí no slide que vocês estão a ver, espero eu. Vamos falar de coronavírus, que é um assunto de momento. Quer dizer, não podia ter sido mais apropriado a escolha desta data e deste tema. Nós somos os dois professores na Faculdade de Medicina de Lisboa, é por isso que aqui estamos. Não estamos a falar em nome da DGS, nem regras oficiais que devem ser seguidas, na nossa opinião. Estamos aqui e vamos dar a nossa opinião pessoal do ponto de vista científico. Não queria que esta sessão fosse encarada como um assunto que causa pânico, mas devemos levar o assunto a sério. Queria aproveitar estes primeiros minutos em que ainda não está toda a gente a assistir, embora já estejamos na primeira centena. Queria agradecer aqui publicamente ao professor Fausto Pinto que, muito serenamente e na altura certa, conseguiu adotar as medidas adequadas a uma situação. Bom, em primeiro lugar, o título da nossa conversa de hoje era A Caminho da Pandemia. Escolhido este título há muito tempo, há algumas semanas atrás, e mal sabíamos nós que nas últimas horas, de facto, foi decretada uma pandemia. Portanto, uma pandemia é uma doença que se dissemina por múltiplos continentes, ou até no mundo inteiro, e foi, infelizmente, o que aconteceu nesta altura. Não é a primeira vez que temos uma situação destas. A gripe espanhola, de que todos ouvimos falar, em 1918 a 1920, causa 17 milhões de mortes no mundo. A peste, muito mais atrás, causou provavelmente 200 milhões de mortes na Europa. Portanto, não é uma situação nova e esperemos que fiquemos muito longe destes números. A varíola também causou muitas mortes no século passado. A tuberculose ainda causa, todos os anos, 2 a 3 milhões de mortes. O H1N1, que nos lembramos com certeza, menos mortes, mas também uma situação disseminada a nível global. A infecção por HIV, não nos podemos esquecer que ainda continua a matar muita gente fora da Europa, e pondo tudo isto um bocadinho em perspectiva, o coronavírus, se virmos neste gráfico, representa as mortes por uma determinada doença a nível mundial. E o que nós vemos é que o coronavírus ainda se situa numa posição, felizmente para nós, muito inferior no gráfico. Temos as três grandes, a tuberculose, o HIV e a malária no cimo, e o que nós queremos, e é o propósito desta reunião aqui, é que o coronavírus continua, a doença causada pelo coronavírus continua a causar poucas mortes e que os números continuam na parte de baixo do gráfico. Bom, vírus que causam doenças semelhantes a este vírus, a este coronavírus. Vemos que a mortalidade geral, global, e já vamos a aspectos particulares, não é muito elevada, 3,4% no geral, não é desprezível, mas não é muito elevada. O SARS e o MERS, que foram epidemias que também cursaram há muito pouco tempo, tinham mortalidades muito mais elevadas, o H1N1 muito baixinha, mas muito transmissível. Se nós olharmos para a taxa de mortalidade por país, vemos que é a China que tem mais casos, mas que também tem uma taxa de mortalidade relativamente elevada, fruto de muitas razões, não será só pelo vírus, não será só pelas pessoas que estão infectadas e que ficaram doentes, mas provavelmente contribui para isso a quantidade de pessoas doentes a precisarem de cuidados hospitalares em um curto espaço de tempo. Temos uma mortalidade global na China de 3,9%, mas já vamos dissecar um bocadinho este número. Estes números são do dia 9 de março, mas já estão desatualizados. Vemos, por exemplo, a Alemanha ainda não tinha casos de morte já, infelizmente, mas a Itália foi a nossa grande surpresa, com uma mortalidade de 5%. 5% das pessoas infectadas em Itália faleceram nestes últimos dias, o que foi muito inesperado. Algumas razões podemos adivinhá-las, outras nem por isso. E Portugal não está neste gráfico, felizmente, porque os nossos números ainda são inferiores a qualquer um destes. Portanto, há uma grande heterogeneidade nos números, que são fruto dos cuidados de saúde que se prestam nesse local, mas também com certeza tem influência a genética de cada pessoa, de cada país, e as doenças de base que existem. Por exemplo, acha-se que a China
talvez tenha tido mais casos graves, talvez porque em determinadas áreas, nas grandes cidades, a saúde pulmonar não é boa e a taxa de fumadores é muito elevada, muito mais elevada que na Europa. Por outro lado, não tem muita gente idosa, a Europa tem mais. Isso é um problema para nós. Bom, tudo isto aconteceu muito rápido e este é o primeiro artigo sério publicado com dados dos doentes com coronavírus da China, publicado há poucos dias atrás, e que descreve de uma forma muito clara e exaustiva o que conseguiram encontrar, penso que em 44 mil doentes, portanto mais ou menos a primeira metade dos doentes que foram infectados. Temos boas e más notícias aqui. As boas é que a maior parte das infecções são ligeiras, e 81 nestas 44 mil e qualquer coisa pessoas estudadas, 80% tinham, à entrada, tinham uma doença pouco grave, que era como uma constipação, uma síndrome gripal, e eram aconselhadas a ficar em casa. 13,8 tinham uma infecção severa, uma doença severa, e mais ou menos 5% tinham que ser internados, não no hospital, mas em cuidados intensivos. Desculpa, eu voltava só a relembrar, quem não desligou os microfones, se pudesse fazê-lo agora, nós aqui agradecíamos. Bom, vendo este número deste slide de uma outra forma, e para nos lembrarmos melhor, se calhar 80% têm uma doença ligeira, 15% têm uma doença grave que precisa de ser hospitalizada e 5% têm uma doença que precisa de cuidados intensivos e que aí sim a mortalidade vai ser mais importante. É claro que estes são os dados dos doentes à apresentação, quando chegam aos cuidados hospitalares ou aos serviços de saúde, mas tudo isto vai evoluindo. Os 80% que se apresentam como uma síndrome gripal pouco importante vai evoluindo e estes ligeiros podem-se em poucos dias transformar em mais graves e muito graves. Este tem sido um dos nossos grandes medos, é a rapidez com que a epidemia evolui, isto falando na Europa agora, e a gravidade de alguns casos que se tornam graves em muito pouco tempo, em comparação com outras situações. O que é que aconteceu na China? Os sintomas mais comuns foram os sintomas habituais de uma síndrome gripal. Temos que a grande maioria das pessoas tinha febre, qual fosse o estado da doença, mas depois também havia uma tosse seca, um cansaço, expectoração, dor de cabeça, mialgias, dor de garganta, enfim, nada mais do que uma síndrome gripal banal. E por isso é que pode ser difícil diagnosticar, porque vamos ter outros vírus em circulação e vamos ter outras pessoas doentes a vir ao hospital com síndromes gripais, com febre, e alguns deles serão infecções por coronavírus. Este é um exemplo de uma situação grave, que mostra o compromisso pulmonar bilateral, com alguma gravidade. Tenho a dizer que isto tudo é muito recente ainda, e há pouca coisa publicada, e os dados que são importantes e robustos são aqueles que vêm da China, porque a China é um país especial, e já vamos falar na especialidade desse país e como eles conseguiram muito bem lidar com esta doença. A história natural da doença, como é que isto acontece? Já falámos que no diagnóstico 80% são moderados, 15 graves e 5 são muito graves, mas calcula-se que mais ou menos 15% dos que eram bonzinhos no início vão evoluir para casos mais severos e 15 a 20% desses vão evoluir para casos muito graves. Portanto, é uma situação que não é estática, que vai evoluindo e que de facto ainda não sabemos fora da China como é que as coisas vão evoluir, essa é a verdade. O intervalo de tempo que medeia desde a exposição ao vírus, à pessoa infectada, até aos sintomas é de mais ou menos uma semana. Dos sintomas até à recuperação pode ser de 2 a 4 semanas, conforme o caso seja ligeiro ou mais grave. E parece não haver pessoas que são verdadeiramente assintomáticas. Aqueles que acham que são assintomáticos, ao fim de pouco tempo, poucas horas, poucos dias, passarão a ter sintomas. As boas notícias nesta história toda é que as crianças ou não têm doença ou têm doença muito ligeira, o que são boas notícias. Bom, neste momento, o que se considera é que, a contar com grande fatia dos casos da China,
é que a maior parte dos casos já recuperou. E calcula-se que haja mais ou menos 40% das pessoas infectadas continuam doentes e uma taxa de fatalidade ou mortalidade, como agora se diz, mais ou menos 4%. Isto no dia 9 de março e as coisas não mudaram muito desde aí. As boas e as más notícias estão neste gráfico e mostra a mortalidade conforme a faixa etária. Enquanto nas pessoas, nas crianças, se sabe que a mortalidade é muito baixa e provavelmente próxima do zero, à medida que se vai crescendo na idade, a mortalidade também vai aumentando. E tudo começa a correr menos bem a partir dos 60 anos, em que a mortalidade é 3,6 e aos 70, 79 anos 8 e depois passa para 15%. Portanto, estes são os casos que vão inspirar mais cuidado na Europa, que temos uma população muito envelhecida. Portanto, mais de 80 anos, 1 em 6. Esta parte não são as boas notícias. Este mau prognóstico vai ser pior se existirem algumas doenças de base. E sabe-se que essas doenças de base, as mais importantes, são as doenças cardiovasculares, no geral, a diabetes, as doenças crónicas respiratórias, a hipertensão arterial, que é um dado que é considerado uma forma frequente. Desculpa interromper, mas pedia novamente para desligarem os vossos microfones aí em casa. Obrigada. Estava eu a dizer que a hipertensão foi um dado algo surpreendente, mas isto refere-se às quase 45 mil pessoas da China. Portanto, na Europa sabemos muito pouco, ainda não houve tempo para pensar e para juntar os números. E as pessoas com cancro também, claro, um fator de risco importante. Em relação ao cancro, e neste grupo de doentes, acabam por ser estudados 18 doentes com cancro, e de uma forma muito sensata, o que estes autores sugerem é que toda a quimioterapia dos doentes com cancro, ou toda a cirurgia eletiva que possa ser adiada durante algum tempo nos doentes com cancro, se calhar deve ser, porque não é só o risco da pessoa ter um cancro, mas é todo o risco da quimioterapia, portanto aumentará o risco de ter uma situação grave. As medidas de proteção pessoais e a vigilância destes indivíduos deve ser também mais apertada, mas isto são medidas sensatas. Em relação à infecção por HIV, que era das grandes preocupações na Europa também, não parece haver evidência de que haja mais infecção ou mais doença ou doença mais grave, mas também de uma forma sensata recomenda-se que como isto está tudo muito no início, recomenda-se que as pessoas que tenham CD4 baixinhos ou mais baixos devam ter um especial cuidado. Portanto, esta é a situação que nós vemos agora. A maior parte são assintomáticos, na pontinha temos os casos fatais. Isto é uma pirâmide que nós queremos que se torne mais achatada, e o professor Thomas Emscheit daqui a bocadinho vai falar de uma outra forma disto, mas a ideia é que a pirâmide seja mais achatada de maneira a que nós tenhamos mais tempo para assegurar cuidados de saúde. Portanto, tivemos mais tempo até chegar aos casos graves e que precisam de ir para o hospital. Quem é que é contagioso? Bom, este gráfico acaba por ser muito interessante, tem aqui dados de vários sítios, mas aqui temos o nosso sarampo, que é sempre comparado, tudo é comparado com o sarampo, e vemos que o tal R0 que se fala tanto na televisão, que é o número de pessoas que uma pessoa infecciosa pode infectar. E aqui no sarampo vemos que é sempre o menos bom, calcula-se que uma pessoa com sarampo possa infectar 9 outras pessoas, e por isso, em relação à gripe sazonal, estamos aqui em baixo, portanto tínhamos um número baixinho. Em relação ao coronavírus, estaremos aqui alguns neste quadradinho e calcula-se que seja entre 1,5 a 3,5, o que não é muito mau, mas também não é bom. Portanto, mas tudo isto está, como digo, muito ainda em stand-by. Não podemos comparar o que se passa na Europa com aquilo que se passa na China, um país muito maior, um país muito mais populado que os países europeus. O que é que aconteceu então? No princípio, no final do ano passado, houve um médico que começou a perceber que havia muitas pneumonias, em número muito elevado, comunicou às autoridades e, peço desculpa, mas o meu slide agora saiu, João, o meu slide saiu,
E muito rapidamente deu o alerta, o CDC da China deu o alerta em relação a esta situação. Muito rapidamente os países europeus foram alertados pela Organização Mundial de Saúde e tudo aconteceu muito rapidamente, mais rapidamente do que nós alguma vez podíamos sonhar. Esta foi talvez a parte boa que permitiu evitar uma situação muito menos benigna. Este é um mercado onde supostamente tudo começou. Quem já esteve na China sabe que estas são as imagens vulgares, onde se misturam animais mortos, muitos de muitos tipos diferentes, com animais vivos. Os chineses gostam de comprar os animais que vão comer ainda vivos. Não vão comer vivos, gostam de comprá-los vivos, perdão. E, portanto, há uma mistura enorme de diversos animais, com muita gente, com um grande movimento. Portanto, é fácil perceber que se esta situação continuar, com certeza que vamos ter outras situações num futuro muito próximo. Esta não será a nossa última epidemia provocada por um vírus que salta dos animais para os humanos. O que a China fez foi inimaginável. 1,4 bilhões de pessoas ficaram durante 10 dias em casa, isolados, e tudo o resto vocês já sabem, ouviram na comunicação social todos os dias, mas o que é certo é que eles construíram mais, ou disponibilizaram mais de 50 mil camas hospitalares para receber os novos doentes. Construíram 3 novos hospitais e 16 hospitais temporários. Este é um dos aspectos que é talvez importante e só vos pedia para terem um bocadinho de atenção a estes números, que é a taxa de disseminação do vírus, ou seja, uma pessoa infectada, durante quanto tempo é que é infecciosa para os outros. E se nós sabíamos que no SARS, que é outra epidemia, o vírus é parecido, o vírus era disseminado para outras pessoas, geralmente após o início das queixas, aqui sabe-se que essa disseminação para outras pessoas pode acontecer muito cedo na doença e que pode acontecer até antes da pessoa estar doente. Portanto, eu neste momento posso estar doente, posso estar infectada, não estou doente ainda, mas posso já ter a oportunidade de passar o vírus a outras pessoas e é a parte menos boa desta epidemia e que nos deve levar todos a pensar e a tomar medidas para prevenir a infecção dos outros. Havia a história de que havia vírus isolados nas fezes de doentes, mas esta história ainda não é clara, não se sabe se este tipo de transmissão é importante ou não. E sabemos também, aqui não vou repetir tudo o que já disse, o tempo voa, só vou falar de um outro aspecto que é importante, que é a gravidez, que muita gente pergunta. Não há dados, esta é a verdade. É tudo muito novo, mas o que se sabe é que não há evidência que haja transmissão perinatal do vírus. Portanto, não há transmissão da mãe para o feto, da mãe para o bebê. Parece não haver com estes poucos números que temos ainda. As boas notícias, e estou quase a terminar, é que nós sabemos o que é esta doença, sabemos o que é que provoca, e comparando com uma outra pandemia que existiu e existe da SIDA, o primeiro caso de SIDA foi descrito em 81 e só 2 anos depois é que nós ficámos a saber o que é que a provocava e a terapêutica só viemos a ter muitos anos depois e a terapêutica eficaz só nos anos 90, no final dos anos 90. Aqui os primeiros casos de doença foram reportados e uma semana depois o vírus estava identificado. As boas notícias também é que tivemos muito cedo um teste para detectar este vírus, portanto tudo correu muito bem. E a situação na China está a melhorar, o que significa que as medidas drásticas, a nosso ver europeu, as medidas que foram tomadas, de facto resultaram. E se calhar esta é a única maneira de controlar uma mega epidemia num mega país. Aquilo que aconteceu na China no dia 10 de março, portanto ontem, havia 81 mil casos de pessoas doentes e neste momento vemos que o número de casos está a diminuir, ou há um planalto que se está a estabelecer, portanto as coisas estão a correr muito bem. A Itália, que é aqui tão perto, reparem que aqui a China teve 81 mil casos, um país enorme, e a Itália já teve 10 mil casos de doença. E esta é a linha, ou é a curva, como quiserem, daquilo que se passa na Itália. E nós estamos aqui hoje exatamente por causa desta curva. Gostávamos muito que Portugal não tivesse esta curva e para isso a única coisa que podemos fazer, não vou cansar de repetir isto, é tentar todos nós adotar medidas sensatas
para que a infecção não se dissemine pela população. 81% dos casos são sintomáticos, boas notícias. A maioria dos doentes cura-se, excelentes notícias. As crianças e jovens, na maioria dos casos, não têm doença grave, excelentes notícias. O vírus pode ser inativado das superfícies ou com álcool. Reparem que álcool não é 90%, é álcool até 71%. O outro parece que não funciona tão bem. Água oxigenada, lexívia e as superfícies onde nós tocamos, os computadores, os telemóveis, maçanetas das portas, tudo o que possam pensar, o vírus pode ser inativado nestas superfícies facilmente. E este é talvez o meu penúltimo slide, só para falar daquilo que aconteceu logo no início da epidemia. A Organização Mundial de Saúde ficou muito alarmada com esta situação, que era rápida e adivinhava-se que ia ser complicada, e logo no princípio resolveu mandar 25 peritos para a China em plena epidemia, e eles estiveram lá 9 dias, onde estudaram tudo o que puderam de forma intensiva. E chegaram a conclusões lá. Portanto, aquilo que aconteceu lá é que 5% das pessoas que tinham a doença precisavam de ventilação. Outras 15% das pessoas precisaram de oxigênio em quantidades elevadas, portanto, situações que só se podem ter no hospital. Ou seja, daqueles doentes, 20% precisaram de ser internados no hospital. E este é o grande peso para o Sistema Nacional de Saúde, o nosso, o de Itália, todos eles. Portanto, 20% dos doentes precisaram de internamento hospitalar, não por um dia nem por 2, mas na China por muitas semanas, e aqui com certeza que não vai ser diferente. Portanto, as únicas medidas que funcionaram na China são aquelas de que falámos, as medidas de contenção da infecção. Todos nós pensarmos um bocadinho como é que vamos fazer todos os dias em todos os sítios, como é que vamos alterar as nossas rotinas para evitar que a infecção se dissemine pela comunidade. E relembrar que estas são as únicas medidas que funcionaram na China, portanto não há razão nenhuma para que talvez de uma forma mais lenta, mas que funcionem em Portugal e nos países europeus agora. E dava aqui os botõezinhos de computador ao professor Thomas, que vai continuar agora. Bom, então, uma boa tarde a todos. Eu vou continuar a falar do tema. Vai ser um pouco mais técnico. Eu trabalho na microbiologia, vou abordar alguns aspectos mais pormenor, o que esta infecção significa. Antes de mais, queria partilhar com vocês aqui um artigo que nós publicamos já no início de fevereiro. E a razão de publicar este artigo foi que nós vimos, baseado nos números na China, que aquela parte lá embaixo que fica vermelho, que a percentagem dos casos graves, ou seja, já naquela altura era previsível que o maior problema, o grande problema deste surto é, de facto, o problema dos casos graves. Não é tanto o problema de que muita gente tem morte, que todos vão morrer. Nem todos vão morrer, não. A taxa de letalidade ou da mortalidade é relativamente razoável ou baixo. Mas o problema para os sistemas de saúde é essa parte lá embaixo. Se, numa certa altura, 15, 20% das pessoas infectadas precisam de serviços de cuidados de saúde, isso vai ser complicado. E isso também para explicar o quê? Para explicar esta curva que está a ser agora divulgado muito nos meios, para explicar quais são aqui as metas daquelas intervenções todas. Qual é a ideia de que todos nós ficamos em casa, do social distancing, da distância social e outras medidas. E a ideia é, se nós não fazemos isso, vamos ter um pico muito, muito alto, ou seja, um número muito elevado de pessoas infectadas, e aqueles 15 ou 20% vão ser tantos que nenhum sistema de saúde consegue lidar com isso. E a ideia é ter assim um pico muito mais baixo, muito mais tempo, muito mais baixo, de forma que todos os hospitais, o sistema de saúde, consigam lidar com isso. Com isso, queria falar-vos um pouco sobre o vírus em si, alguns outros aspectos, tipo o diagnóstico e o possível tratamento, e dar um pouco mais informação no fundo. O coronavírus não é novo, muita gente, eventualmente, já ouviu falar disso na televisão, na rádio, em outros lugares. Coronavírus não é só o SARS e o MERS, que são outras infecções graves, mas o coronavírus é uma infecção que infecta já desde muito tempo muitas pessoas e causa, entre aspas, uma constipação ligeira, normal, na maior parte das pessoas.
Isso também não é exatamente assim. Os coronavírus é um grupo de vírus que existe em muitos animais. Não só nos morcegos, também em muitos mamíferos, e neste pode causar doença muito grave. E também estes coronavírus, que já estão bem conhecidos e causam infecção digestiva nas pessoas, podem, em algumas pessoas, causar doença já mais grave. Ou seja, o grupo do que este novo vírus, o coronavírus, vem, que causa agora o Covid, de facto, causa ou pode causar doença grave. Isso é só para vos mostrar, este vírus encontra-se aqui embaixo, o novo vírus, naquele grupo que se chama beta-coronavírus, em que se encontra também já os outros dois vírus daquele grupo que causam doenças gravíssimas, o SARS e o MERS. Ou seja, é dentro disso que este vírus se encontra. O vírus foi descrito, a Miriam já falou nisso, há um artigo assim no dia 20 de fevereiro, em que os chineses apresentaram os resultados e já tinham cultivado e sequenciado o vírus. Vocês veem aqui do lado esquerdo uma imagem de radiologia de uma pneumonia grave daquela doente que eles conseguiram isolar o vírus. E do lado direito, isso agora, as partes técnicas não interessam, isso é uma cultura em células epiteliais, ou seja, células epiteliais pulmonares, que é preciso para fazer a cultura. E como vocês podem ver, este anel, esta coisa aqui, é uma lesão naquelas células, o que se chama um efeito citopático, que mostra que as células estão aqui a ter um efeito má sobre estas células, estão tipo a matá-los. E isso, no fundo, é também o que acontece no pulmão, que depois está a origem à doença. Então, o novo vírus, aquele que nós conhecemos, que é este aqui a vermelho, encontra-se no meio destes outros coronavírus todos, e este aqui só queria mostrar, porque isso é uma comparação genética com outros vírus que os chineses tinham naquela altura. E como vocês podem ver, este vírus está muito parecido, isso é uma árvore filogenética, de muitos outros vírus que são vírus de morcegos. E daí a ideia de que este vírus tem origem no morcego. Agora, deve ser pouco provável que os chineses tenham contato com o morcego, mas pensa-se que, eventualmente, terá havido assim, um outro animal, um mamífero, que foi vendido ou está a ser vendido nestes mercados e que os chineses, eventualmente, comem. Isso aqui é um artigo que diz respeito àquela ideia por que os chineses eventualmente comem estes animais, pelo menos para mim ou para a nossa cultura, um pouco estranho. Já se falou do pangolim, de um animal que eu nem conheci, que poderia ser um dos animais vendidos naquele mercado e consumidos pelos chineses. E acho que é importante para perceber isso, que a cultura dos chineses é um pouco diferente em termos do consumo da carne, que eles associam muito ao consumo destes animais, não só tipo a ideia da alimentação, mas estão a consumir estes animais como ideias que têm outras propriedades que passam do animal para a pessoa. Ou seja, no fundo tem assim uma ideia quase medicinal que certas características são bons. Pelos vistos parece que o consumo do pangolim parece ser bom para problemas reumáticos. Ou seja, isso explica porque estes animais são comidos. Agora, o que é importante, que no fundo são um pouco más notícias, é que, e como todos sabem, há doenças que no fundo, quando temos a doença, só temos a doença uma única vez e depois o nosso corpo vai produzir anticorpos e uma imunidade e nunca mais vamos ter esta doença. Por exemplo, o sarampo, a varicela e muitas destas doenças que normalmente as crianças antigamente apanharam são exemplo disso. Há outras doenças, como a influenza e como a constipação normal, que não são assim. E isso é representado naqueles dois modelos aqui embaixo. O primeiro modelo é aquele que cria imunidade, enquanto o segundo não cria. O coronavírus, infelizmente, cai no segundo. Ou seja, outros coronavírus normais não criam uma imunidade. Por causa disso, podemos ter mais do que uma constipação causada por coronavírus. Qual é a importância disso? A importância disso é que, primeiro, não sabemos, neste novo vírus, neste novo coronavírus, se a imunidade, depois de a pessoa ter tido uma doença destas, é duradoura ou se pode depois haver uma reinfecção em segundos casos. Simplesmente não sabemos. Deve ser menos provável, mas não é impossível. E o segundo aspecto é que, para o desenvolvimento de uma vacina, no fundo, temos assim algum problema. Não temos assim uma vacina no mundo daquele primeiro modelo, onde fiz uma cruz, não é? Que usa aquele sistema imunitário, ou a imunidade vitalícia.
Então, o vírus em si, não vou entrar em grandes pormenores, mas tem dois aspectos que são interessantes e importantes. Um é onde o vírus se liga, ou como se liga às células humanas, e outro tem que ver com o material genético. Então, primeiro é aqui o receptor. O vírus tem aqueles spikes, como todos dizem aqui, tipo picos seria a tradução para o português, com que se liga a um receptor nas células humanas, nas nossas células no pulmão. E estas células têm aqui este receptor que se chama em inglês ACE, ou ECA em português, que é o Angiotensin Converting Enzyme. Eu vou dizer mais uma ou duas coisas sobre isso, porque isso pode ter alguma importância na patogênese e eventualmente no tratamento. E depois o vírus de RNA, estamos de material genético, que é o material genético, pelo menos RNA, mais comprido que algum vírus tem, que também tem consequências. Quais são as consequências? Vamos falar primeiro sobre o material genético. Quando o vírus se replica, os vírus de RNA, e isso também já foi dito várias vezes, de RNA, têm a capacidade, como podem ver aqui em cima, de ter mutações, especialmente aqueles vírus de RNA, quando se multiplicam, quando se replicam, têm mais mutações. E qual é a consequência disso? Quando algum organismo, um vírus, tem mutações, ele pode adaptar-se em termos evolutivos. Em termos evolutivos quer dizer o quê? O vírus pode, durante este surto, durante esta pandemia, ainda evoluir, com algumas possíveis consequências. Uma destas, por exemplo, também não é muito provável, mas que o vírus ainda se torna mais infeccioso. É uma possibilidade, porque o vírus, depois de ter infectado já muitas pessoas, do ponto de vista do vírus, já não consegue encontrar mais pessoas. Então, o que é que o vírus pode fazer? O vírus pode tornar-se mais infeccioso para ainda conseguir infectar as pessoas que não têm alguma imunidade. Vamos lá ver se isso acontece ou não. Parece que é uma situação que pode acontecer na influenza. Aqui esperemos, pelo menos, que não aconteça, mas é possível. O segundo aspecto é que, na replicação, como tem um genoma muito, muito comprido, tem assim, alguns mecanismos para garantir que estas mutações não são demasiado excessivas. Isso tem outra consequência que é importante para o tratamento. Muitas pessoas já ouviram falar que certos tratamentos, há tratamentos que são parecidos ao tratamento no mundo do HIV, especialmente o uso de nucleotídeos, possivelmente não funcionam tão bem, porque aqueles mecanismos que garantem que o genoma fica bem replicado interferem com a eficácia destes medicamentos. Com isso, sou assim uma palavra, duas, mas isso já é muito técnico, por causa disso não vou falar muito nisso, sobre o receptor do vírus, aquele ECA ou ACE2. E como podem ver, isso aqui é um sistema, parece bastante complicado, que nos humanos temos, que está muito envolvido no controle da pressão sanguínea e várias outras coisas, não vou falar isso hoje. Mas como vocês podem ver, neste sistema temos aqui um receptor aqui em baixo, que é o ECA2. E exatamente aqui onde o vírus se liga e depois vai ser internalizado. Agora, isso é importante por quê? Porque nesta imagem há dois outros pontos onde nós temos fármacos que são tomados por muitas pessoas, especialmente para o tratamento da hipertensão. E isso são chamados inibidores da ECA, ou ACE inhibitors, como o captopril, como vocês podem ver aqui, ou aqui embaixo, outros medicamentos muito recetados são receptores que bloqueiam um receptor aqui ao lado. Agora, há pouco estou a falar isso. Estou a falar isso por duas razões. Já há teorias, como vocês podem ver aqui embaixo, que é um artigo aqui, que diz que quando se usa especialmente estes medicamentos, que são aqueles que bloqueiam aquele receptor, o que acontece é que este receptor, o vírus, aumenta. Agora, à primeira vista, podíamos pensar que isso é mau, porque mais receptor, o vírus consegue lá chegar mais facilmente. Mas a ideia aqui é que quando o vírus se liga àquele receptor, o receptor vai ser internalizado, entra na célula e faz falta na membrana. E por causa disso, há assim uma ideia, se nós vamos aumentar estes receptores, sim, temos mais vírus que podem lá chegar, mas eventualmente em termos de patogênese fazemos melhor. Isso é o que este artigo diz. Claro que há sempre aquela possibilidade que estes medicamentos fazem também mal, é uma segunda hipótese, que pensa o aumento do receptor, do ECA2, por causa deste tratamento, pode eventualmente ser uma razão porque algumas pessoas têm um percurso de uma doença mais grave. Agora, se nós
pensamos um pouco nisso, podemos eventualmente pensar um pouco sobre este artigo que saiu ontem ou anteontem, que se debruça sobre os fatores de risco para aquelas pessoas que morreram. E se nós olharmos para isso, claro, todos vocês também já ouviram, fala sempre das comorbidades, ou seja, outras doenças não subjacentes, mas associadas a esta doença do coronavírus. E como vocês podem ver aqui embaixo, a doença que mais frequentemente aparece é a hipertensão. Ora, isso, no fundo, deve fazer-nos pensar um pouco, porque a hipertensão só em si não é assim uma doença muito grave. Há imensas pessoas hipertensas lá fora a serem tratadas sem uma grande doença, digamos assim, subjacente. E faz pensar um pouco por que este grupo tem esta mortalidade tão aumentada. Ou seja, aqui eventualmente há uma possível ligação, não quer dizer que isso é como os medicamentos, de forma nenhuma, mas está aqui qualquer coisa que ainda tem que ser esclarecido. E com isso vamos assim para outra parte, outra vez voltamos para o genoma e aqueles nucleotídeos que já mencionei. Há muitos nucleotídeos que podiam ser usados, que existem para o tratamento já de diversas doenças virais, mas infelizmente a maior parte destes não funciona neste vírus. E não funciona por quê? Por causa daquele mecanismo que o vírus tem para evitar que durante a multiplicação ele cometa demasiados erros. No entanto, há um medicamento que foi desenvolvido durante o surto do ébola, o remdesivir, que agora se mostra eficaz, ou parece pelo menos que se mostra eficaz. É a Gillette, a companhia que produz isso, e parece que, como vocês podem ver, em algumas situações nos Estados Unidos, a Gillette é uma companhia americana, já algumas pessoas estão a ser tratadas naquele conceito que os ingleses chamam compassionate use, em que a companhia vai dar acesso ao medicamento, embora o medicamento ainda não foi formalmente aprovado. Este medicamento encontra-se em estudos avançados, e acho que também já no momento o remdesivir, no fundo, só é disponível para pessoas que entram nestes estudos. No entanto, se nós esquecemos isso e vamos aqui para o laboratório, se nós colocamos o vírus na cultura e vamos ver quais são outros compostos que têm alguma eficácia, ou seja, estudos in vitro, vemos que, além do remdesivir, como podem ver, há um outro medicamento que parece ser eficaz, e isso é, para mim, uma boa notícia, porque este medicamento, a cloroquina, é um medicamento que existe há mais de 50 anos, foi muito usado para a malária, é muito barato, e, em princípio, se isso se mostrar eficaz, teríamos aqui uma possibilidade de ter um tratamento para muitos casos que também seria possível, acho eu, de organizar em termos de produção e distribuição aos grandes números de casos que possa ver. Isso aqui é uma informação de que são os outros medicamentos. Aqui isso é também do mesmo relatório que a professora Emília falou, daquela missão que foi para a China, da OMS. E como podem ver, elas lá repararam no facto que a China até já tem guidelines e estão a testar estes medicamentos aqui em baixo. Já abordei a cloroquina, já falei do remdesivir, mas só para mencionar, há um outro medicamento aqui em baixo, que é o lopinavir, ritonavir, o nome comercial é Calitra, que é um medicamento usado para o HIV. Agora, muitas pessoas também falaram nisso, está a ser testado, por quê? Porque vai atuar contra uma proteína que se chama protease no vírus do HIV, e o coronavírus também tem esta protease. Mas aqui é um problema. Qual é o problema? O problema é que estes medicamentos para HIV foram desenhados especialmente a ter o VH protease deste vírus em mente. Ou seja, eles são, entre aspas, demasiado bons para o VIH, por causa disso não funcionam tão bem no coronavírus. Ou seja, nas poucas informações que existem, parece que o Calitra não tem assim muita informação, mas isso são todas assim, informações mais anedotas, não há estudos sobre isso, os estudos estão a acontecer, mas queria partilhar com vocês aqui uma informação pessoal da Califórnia, de uma pessoa que estava lá envolvida no tratamento dos primeiros casos, e como vocês podem ver aqui no fim, ela diz que, em alguns casos, Calitra eles experimentaram com Calitra e não parecia ter muita eficácia.
Com isso, só uma palavra, a professora Emília já falou sobre isso, que diagnósticos existem e foi muito, muito rápido. Este é um artigo sobre, já como podem ver aqui no quadro, o grande número de testes que foram desenvolvidos em muitos países e que estão a ser usados. Eu só queria explicar aqui uma coisa. Estes testes são todos testes moleculares, ou seja, eles pesquisam o genoma, a parte do genoma. Ou seja, são testes que são bons e funcionam bem se a pessoa tem o vírus nas secreções, algures. Se eu estou infectado e tenho o vírus, obviamente, nas secreções da orofaringe, posso tirar assim posso fazer assim com o Zarator, tirar um pouco do material e posso detectar o material genômico. Não, ou seja, é bom para diagnosticar a doença aguda. Mas o que falta aqui, o que faz muita falta no mundo inteiro, é um teste serológico. Um teste serológico é o quê? Um teste serológico não detecta o vírus ou o material genético, mas detecta os anticorpos, ou seja, detecta a nossa reação à doença. Isso é importante por quê? Porque isso é a única maneira que temos para depois fazer estudos e saber se houve ou há muitos casos assintomáticos. Porque se há casos assintomáticos, claro que porque não têm sintomas, não vão obviamente a ser rastreados e ninguém vai fazer aquele diagnóstico naquela fase, quando tem aquela replicação do vírus, porque não tem sintomas. Então, se eu apanho estes doentes só depois, quer dizer, doentes, nunca tiveram doença, não é possível fazer o diagnóstico, não consigo detectar o vírus. Mas, se eu tenho um teste serológico, eu posso detectar a resposta imune destas pessoas. E eu posso saber se estes se infectaram ou não. E isso são testes que estão a ser desenvolvidos agora e depois esperemos nós a ser usados para estudos epidemiológicos para determinar qual é, de facto, aquela faixa, qual é aquela percentagem de pessoas que eventualmente não desenvolvem doença. Com isso também já estou quase no fim, só queria mostrar aqui mais 2 ou 3 slides em termos de infecciosidade e o que isso significa. Isso foi uma estudo em que eles foram ver o número de genoma que se consegue detectar nas secreções nasais e da orofaringe. E como vocês podem ver, isso aqui, começa aqui os sintomas, eu digo 0, é o início dos sintomas, e como podem ver, durante o período todo de quase 2 ou 3 semanas da doença, as pessoas estão, de facto, a produzir vírus que podem ser detectados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que durante este período todo, possivelmente, as pessoas estão infecciosas. Este também já foi replicado, e são dados que ainda não foram publicados, em Hong Kong, com um número muito superior, que são 100 pessoas, e como vocês podem ver, esquecem aqui aquelas curvas todas para cima e para baixo, olhem aqui para as linhas mais grossas, e como vocês podem ver, durante 14 dias, as pessoas estão a eliminar o vírus na orofaringe. Desculpa. Por outro lado, a professora Emília já falou isso. Isso é um estudo que foi feito em 9 doentes para ver se o vírus é só detectável ou só pode ser detectado na expectoração ou na Zaragator ou também nas fezes. E como vocês podem ver nas fezes, se é aquela linha cinzenta, o vírus também aparece e aparece durante algum tempo. Ou seja, são números pequenos, mas como podem ver, outra vez, na orofaringe, temos o vírus durante aquelas 2, quase 3 semanas, mas aqui também parecemos ter uma eliminação do vírus pelas fezes. Qual é a importância disso? Pelo menos a nível global ainda não sabemos, mas claro que se levanta-se a dúvida que pode haver algum risco de infecção até por via fecal-oral. Com isso vou saltar, vou aqui para o último slide, que no fundo levanta um pouco aquela questão, então, quais são as pessoas mais suscetíveis? A professora Emília já falou, esse é o primeiro gráfico aqui para cima, a primeira figura, sobre aquelas pessoas que têm mais doença, aquelas pessoas que são mais gravemente doentes e aquelas que morrem mais. Outra vez temos aqui, no fundo, a mortalidade, e como todos já sabem, a mortalidade é muito elevada a partir das 70, 80 anos, ou seja, aumenta a partir das 60. No entanto, reparem também, aqui é um ligeiro pico nos adolescentes, nas crianças, ou seja, não é completamente verdade dizer que as crianças estão completamente imunes, mas em termos de números, são números muito, muito baixos. No entanto, se nós olharmos, isso aqui são cálculos epidemiológicos baseados na transmissão e depois no desenvolvimento da doença,
isso é que mostra a suscetibilidade a este vírus e a esta doença. E como vocês podem ver, outra vez, isso explica-se muito bem porque é que, como eu li hoje, acho que na imprensa alemã, que temos que cuidar dos nossos idosos e das pessoas, claro, com outras doenças subjacentes, porque estes sim têm um risco muito, muito mais elevado que as pessoas mais novas. E com isso acho que, pelo menos da minha parte também chego ao fim, e acho que esse é o último slide, que é de hoje de manhã, acho que do público, que no fundo já dá uma resposta à pergunta desta sessão, que foi, estamos a caminho da pandemia, se parece que hoje o OMS declarou a pandemia e chegamos lá. Mas dentro de todas estas más notícias, que evidentemente são, acho que a professora Emília já realçou muito bem que há coisas que podem ser feitas para lidar com esta pandemia. Nós temos que lidar com isso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada por nos terem ouvido estes 46 minutos. E agora, acho que a doutora Ana Tornado deve estar aí alguns e nos vai dizer se há perguntas da assistência, que é larga, ou não. Sim, olá a ambos. Obrigada pela excelente comunicação. Eu vou aqui dar voz a algumas das perguntas que têm surgido no chat. E começo pela primeira, que é: o vírus pode afetar os doentes com diabetes? Qual é a razão? Responda agora já, Ana. Ou esperamos pelo fim? Como é que Temos várias perguntas, algumas talvez possam ser agrupadas. Outra das questões que foi colocada tem a ver com outro grupo de risco, que são os hipertensos, e esta questão da medicação com IECAs e ARAs, e a questão é se os IECAs e os ARAs podem aumentar a expressão de receptores e influenciar a gravidade. Pois, a isso posso responder, quer dizer, poder eventualmente pode, mas nós não sabemos. Acho que ainda é preciso fazer mais estudos, até podem ser, deviam ser feitos, com certeza vão ser feitos dentro do possível, porque também acho que muitas pessoas têm que perceber que a situação é dramática, então claro que os médicos e todos têm mais para fazer do que fazer todos os possíveis estudos, mas no fundo devia ser relativamente fácil de ver se aquelas pessoas que, por exemplo, morreram, estavam a tomar mais vezes aqueles medicamentos do que aqueles que sobreviviam. Ou seja, em termos de estudos é possível saber isso, espero eu, dentro de poucas semanas no máximo. No entanto, quer dizer, em termos patofisiológicos é possível, mas eu acho que não é suficientemente fundamentado para dar uma recomendação prática do tipo tem que parar de tomar estes medicamentos. Acho que isso ainda é muito cedo. Uma outra questão é se existe explicação para as crianças não serem afetadas. Não, eu acho que a resposta simples é não, porque no fundo pode ser relacionado com a distribuição daqueles receptores, daqueles ACE2 ou ECA2, onde o vírus se liga, que tem uma distribuição diferente em crianças e adultos. O problema é que também aqui temos muito poucos estudos em humanos. Existem muitos artigos de investigação feitos em animais, em ratinhos, em outros animais, mas elas têm uma distribuição bastante diferente daqueles receptores. Ou seja, destes estudos só podemos dizer se há diferenças, se estes são suficientes para explicar porque as crianças não têm, ou os adolescentes, não sei dizer. Acho que por enquanto ninguém sabe. Em relação à pergunta da diabetes, a diabetes é uma doença pouco simples, não é? É uma doença que torna as pessoas mais frágeis. Qualquer infecção viral ou bacteriana tem uma maior mortalidade nas pessoas com diabetes, além de que a diabetes é um espectro muito alargado. Há diabetes no início, há diabetes avançada, enfim. Mas no geral, e colocando toda a gente no mesmo saco com diabetes, a diabetes fragiliza todas as pessoas. Portanto, não é inesperada esta figura em relação à diabetes. Professores, uma pergunta para ambos, que são várias perguntas que se prendem com os testes de diagnóstico.
em que produtos é que os podemos detectar? Eu acho que ao longo da vossa palestra já falaram sobre isso, mas qual é o risco de obtermos falsos negativos e qual é a utilidade de utilizar estes testes em pessoas assintomáticas? Pois, só para responder, não sei se ainda conseguem ver o slide. Este artigo aqui também se debruça um pouco sobre esta pergunta, pelo menos vai analisar se uma zaragatua ou a expectoração é melhor que o outro. Elas, no fundo, chegam um pouco aqui à conclusão que a expectoração também podia ser usada, mas isso também depende um pouco do tipo de metodologia que cada laboratório usa. Ou seja, no fundo, uma zaragatua da orofaringe, a expectoração é o suficiente. Agora, falsos negativos. Desculpa, eu vou só fazer aqui uma interrupção para pedir a todas as pessoas que estão a ver, a participar, para desligarem os seus microfones de forma a conseguirmos ouvir a comunicação. Obrigada, volto a dar a palavra ao professor Thomas. Sim, estava a dizer que acho que entre a zaragatua e a expectoração, pelo menos não parece haver, assim, em termos de diagnóstico, grande diferença. Pode ser em termos de metodologia. Agora, claro que pode haver falsos negativos, como em qualquer teste. Porquê? Porque se a pessoa, como podem ver em algumas pessoas aqui, não é, a quantidade no início é relativamente baixo, fica abaixo do limiar de detecção. Já foram descritos vários casos, ou estão na literatura, não são muitos alguns, em que o diagnóstico foi só feito no lavado bronquial alveolar, porque eles foram ao pulmão a buscar a amostra e este, sim senhor, era positivo, enquanto a zaragatua da nasofaringe era negativo. Mas eu acho que deve ser a exceção. Eu acho que o teste funciona bastante bem. Eu hoje li num artigo que todas as pessoas que são sintomáticas, se isso é bem colhido, em princípio, quase 100%, não é nunca nada 100% na medicina, mas quase 100% dos testes são positivos se a pessoa tem a doença. Ok, muito obrigada. Temos aqui mais algumas perguntas, nomeadamente em relação às medidas de saúde pública e a questão prende-se com será que o rastreio deve ser alargado a pessoas que tiveram em países como, por exemplo, a Espanha. Eu penso que aqui já existem novas recomendações, talvez fosse útil falar-se um bocadinho sobre as recomendações à data atual em relação às formas de contágio e ao risco. Eu comecei por dizer no princípio que há recomendações da Direção-Geral de Saúde, que são muito claras, que são atualizadas quase diariamente e às vezes diariamente, e eu remetia todas as pessoas para essas recomendações, porque acho que aqui não podemos copiar o que a China fez de maneira nenhuma, não é? Mas temos que aceitar que há uma organização nacional que dita as regras do jogo e devemos segui-las. Ok. Existem mais algumas, há imensas perguntas a caírem aqui no nosso chat, vai ser difícil, vou tentar selecionar algumas. Por exemplo, nesta altura do ano em que a gripe e as infecções respiratórias altas também são frequentes, como é feita a triagem e aconselhamento de quarentena numa pessoa sintomática, e por outro lado, o vírus é transmissível em superfícies inertes? Se sim, durante quanto tempo? Eu apresentei aquele slide em como se pode desinfetar, agora se calhar não encontro, se pode desinfetar as superfícies, não é? Com lexívia, com álcool e até água oxigenada. Há a ideia de que o vírus pode permanecer nas superfícies inertes durante mais tempo do que nós queríamos, e talvez há estudos que apontam para talvez 9 dias. Portanto, sim, essa é a parte que nós devemos ter algum cuidado e devemos ter atenção às coisas que fazemos por rotina, ou tocar no telemóvel, ou tocar no computador, ou tocar no botão do elevador, enfim, pensar onde é que estamos a pôr as mãos e o que é que podemos fazer para não pôr as mãos lá, ou se temos que pôr, onde é que não vamos pôr a mão na nossa cara. Calcula-se que toda a gente põe a mão na cara 300 a 400 vezes por dia, se calhar uns mais que outros. E esse é de facto uma das coisas que temos que evitar, não só lavar as mãos, ter atenção onde é que pomos as mãos, desinfetar aquilo que pudermos desinfetar
e não pôr as mãos na cara, nos olhos, na boca, no nariz. Essa é talvez para já a medida mais eficaz. E agora aqui uma outra questão muito pertinente é o que esperar das consequências a longo prazo de uma infecção destas, mesmo nos indivíduos curados ou naqueles que tenham tido doença, portanto, independentemente do grau de gravidade, o que esperar de uma situação. Será que podemos extrapolar aquilo que aconteceu com o SARS? São epidemias diferentes, ou pandemias, como queiram chamar. Já não sei o que é uma coisa e outra, mas são coisas diferentes. Nós podemos esperar que as pessoas saudáveis que vão recuperar a 100%. Aquelas que não passam por uma situação que obriga o internamento hospitalar ou obriga cuidados intensivos. As pessoas que têm doenças de base importantes e que passam por ventilação mecânica, por cuidados intensivos, é provável que vão ter sequelas de todo o processo hospitalar e de toda a problemática ligada aos cuidados intensivos hospitalares, não é? A pessoa, quando é internada nos cuidados intensivos, vem com uma doença, mas durante o processo de sobreviver a essa doença pode adquirir outras, nomeadamente as infecções hospitalares, e tem sido esse um problema. Mas isso é um risco inerente ao internamento dos cuidados intensivos e não ao coronavírus. Portanto, é perigoso estar vivo. Esta seria a minha resposta. Ok. Em relação à recidiva, ou recaída, não sei como é que se pode chamar numa situação destas, já vimos que existem alguns casos identificados. Há alguma forma de prever que isto venha a acontecer ou implica também sempre um novo contacto com outras pessoas infectadas? Pois, eu não sei se há já alguns casos mesmo bem confirmados. No fundo, acho que circulou assim, a história de um caso que supostamente tinha acontecido na China, que uma mulher que tinha a doença, já tinha recuperado, tinha um teste negativo, depois tinha o segundo teste positivo. Eu tenho que dizer que a mim isso não me convence completamente, por uma simples razão, porque esse é o único caso, que é a razão principal, e há muitas outras possibilidades de interpretar o caso. Claro que pode ter sido uma situação que tinha uma recaída, ou seja, o vírus não foi completamente eliminado, mas tinha sido uma segunda vaga da doença. Pode ter sido uma reinfecção, porque ainda não tinha imunidade suficiente. Mas também há outras explicações, tão simples como aquele teste que deu negativo era um falso negativo, ou seja, aquele no meio, mesmo com dois testes, também acontece quando se faz estes testes muitas vezes, só por mera coincidência por ter havido dois testes negativos. Eu acho que para responder a isso temos que esperar, isso é muito difícil dizer, o que agora nos próximos meses vai acontecer, possivelmente agora na China, como tem tão poucos casos, elas dirão-nos daqui a umas semanas ou meses como é que isso depois vai ser, inclusive até a questão das sequelas. Há aqui uma pergunta que está a ser repetida por vários participantes, que é, nesta altura do ano em que existem as gripes sazonais e infecções respiratórias altas, que também são frequentes, como é que é possível fazer um diagnóstico diferencial, no fundo, e aconselhar estas pessoas da forma mais adequada? É difícil, Ana, não é? Porque clinicamente as pessoas, e quem faz urgência sabe isso muito bem, as pessoas vêm à urgência, vêm ao hospital, ao centro de saúde, onde quer que seja, com uma síndrome gripal. E depois há toda uma história epidemiológica que tem que se tentar apurar, mas neste momento, com a infecção provavelmente muito disseminada na nossa população, tem que se ter cuidado e tem que se suspeitar que poderá eventualmente ser, e tem que se ter bom senso. Não há mais nada a fazer em relação a esse aspecto. Exatamente. Há aqui uma outra questão que se coloca, que é para quando e de que forma é que se pode vir a obter uma vacina eficaz? Provavelmente não tão cedo como nós queríamos. Há várias coisas a decorrer neste momento, mas não há nada de concreto. É muito cedo, não é? Portanto, não se esqueçam que tudo isto começou no dia 31 de dezembro e estamos no princípio de março. É quase como se tivesse sido ontem. Portanto, as coisas levam tempo, infelizmente, mas não há maneira
de fazer toda esta investigação mais rápido. Esperemos que seja em breve. Mas quer dizer, se eu posso dizer só uma palavra sobre isso, de facto, assim, alguns artigos que se debruçaram sobre aí, o desenvolvimento de uma vacina contra o SARS, não é o outro coronavírus que aconteceu antes. Eles depararam com uma série de problemas até relativamente grandes que têm que ser ultrapassados. Por exemplo, uma vacina precisa de um modelo no animal para ser desenvolvido, que para este vírus não existe para já. Primeiro tem que ser desenvolvido. Depois, há certos problemas ao nível imunológico, quando eles tentaram desenvolver a vacina contra o SARS, porque esta vacina tem que proteger principalmente não as crianças, mas, claro, os idosos. E quando eles testaram uma vacina contra o vírus do SARS, que é muito parecido, repararam no facto que nem parecia proteger muito bem os animais, futuros animais, os animais idosos, mas até aumentava a suscetibilidade nos animais jovens. Claro que são todos problemas que podem ser ultrapassados, mas mostram que ao nível de desenvolvimento não é assim uma coisa que se pode dizer, olha, agora vamos começar e logo há uma vacina. Porque acho que ficam muitas pessoas com aquela ideia do ébola, que quando o surto começou a passar, mesmo assim, passaram quase 1 ano e meio, 2 anos, havia uma vacina. É uma vacina que funciona muito bem, que tem outras características imunológicas, esta doença. Mas também muitas pessoas esquecem que esta vacina já há muito tempo estava a ser desenvolvida e investigada. Elas não começaram como surto na África Ocidental. Ou seja, uma vacina, acho que mesmo com um esforço assim concertado de todas as instituições agora no mundo inteiro, como também tem que passar por todas as fases, tem que ser testado em animais, tem que ser testado em humanos, tem que se fazer alguns estudos clínicos, mesmo se fizer isso muito rapidamente, depois tem que ser produzido, tem que ser distribuído e tal, tem que ser seguro. Eu acho que para o surto no momento, para este primeiro pico que estamos agora a ver, vem definitivamente tarde demais. Pode ser muito útil para mais tarde, mas no momento não vejo que isso é uma abordagem nesta doença, nesta epidemia no momento. Eu posso só adicionar uma coisa? Claro. Nós, repito outra vez, nós estamos a viver tudo muito rápido, mas sabemos o que é que funciona na China. E sabemos que as medidas que tomaram na China, de uma forma megalómana, num país enorme, funcionaram. E até agora a única coisa que nós sabemos é o que é que podemos fazer. E deixe-me só, a propósito disso, e não quero repetir novamente a história da lavagem das mãos, mas quero falar um bocadinho, se me permite, das máscaras. As máscaras são úteis, não são úteis? Uma coisa pode ser em contexto hospitalar. Outra coisa é lá fora, na rua. E o que sabe é que as máscaras, há muitas máscaras diferentes. As máscaras que normalmente são usadas na rua pelas pessoas são muito pouco eficazes, porque basta perceber que não é completamente adaptado à nossa cara. São raras as máscaras que fazem isso. Essas máscaras, por ser normais, não são adaptadas, não protegem quase nada. Essa máscara talvez pudesse funcionar se a pessoa estiver infectada com uma constipação, com uma gripe sazonal, com o coronavírus, com outra coisa qualquer, e essa máscara protege a infecção dos outros. Eu que estou doente uso a máscara e talvez proteja os outros de serem infectados com o meu vírus ou a minha bactéria. Agora, usar máscaras por rotina não é muito boa ideia, até porque em relação a situações anteriores que houve nos outros anos, em que o equipamento que era preciso vestir a nível hospitalar era muito difícil de colocar, e vai ser difícil de colocar, assim é difícil, e percebeu-se que os profissionais de saúde se infectavam muito mais vezes quando despiam o fato, todas aquelas coisas que se tinham que vestir e calçar. Portanto, se nós usarmos uma máscara sempre o dia inteiro, na rua, todos contentinhos, é como as pessoas que usam luvas no supermercado e mexem em 10 coisas diferentes, completamente descansadas por terem luvas. Não, vão transportar as bactérias ou os vírus nas luvas, mas ficam felizes com isso. Se nós tivermos uma máscara o dia inteiro na rua,
Quando vamos tirar, temos que assumir que essa máscara pode ter vírus. Então vamos fazer o quê? Vamos andar o resto do dia com a máscara na mão, porque não podemos pô-la em sítio nenhum se assumimos que a máscara está infectada, por assim dizer. Portanto, não funciona. Não serve para nada, assusta as pessoas, não serve para nada. Na rua, no hospital, é outra conversa. Portanto, máscara, não. Lavar as mãos, sim. Temos aqui uma outra pergunta de um participante relativamente à expectativa de que as temperaturas elevadas possam diminuir a sobrevivência ou transmissibilidade do vírus. Isto é uma realidade? Pois não sei bem o que responder a isso. Acho que é evidente e natural, se eu tenho a temperatura muito elevada, vamos imaginar que tenho uma panela de pressão, claro que o vírus mora. Estou a dizer isso um pouco dessa forma, porque no fundo, quando se fala destas temperaturas elevadas, as temperaturas nunca são assim tão elevadas num ambiente onde a transmissão acontece. Claro que lá fora, na praia, no sol, não vai haver vírus, mas lá também, com certeza, não haverá transmissão. Nos outros locais, eu duvido imenso que o aumento da temperatura tem muito efeito sobre este vírus. E, por acaso, há já algumas publicações de estudos de pessoas que estão assim a duvidar isso. São, por enquanto, só ideias, porque ainda não passamos por uma época quente, mas, no fundo, a comparar como os outros coronavírus se comportam, é muito pouco provável. Agora, se ou que temperaturas, e agora esquecemos a temperatura, falamos do clima. O que acontece, o clima, se uma mudança do clima, do inverno para o verão, muda a transmissão, muda imenso, e chega só a pensar, não só nos países do norte, onde quase todas as pessoas estão no interior durante o inverno, e onde muito mais transmissão acontece. E no verão estão fora, mas o mesmo acontece em Portugal. Ou seja, o que é mais provável acontecer é que a epidemia muda-se, não tanto por causa do vírus, ou o vírus diminuía por causa do calor, não é tanto o calor, seria mais até a falta da água, que é mais perigoso para o vírus, mas nas superfícies onde pode ficar, mas mais o comportamento das pessoas. As pessoas vão mudar daqui a poucos meses, no princípio, iam na praia, iam da casa, ou seja, em Portugal o comportamento também muda, e assim também muda as situações onde possa haver transmissão. Temos ainda algumas perguntas, mas vamos ter se calhar que começar a pensar aqui em encerrar esta excelente conversa, porque já vamos para além do horário que tínhamos planeado, mas há muito interesse neste tema. Há ainda assim 2 ou 3 perguntas que cá tem um bocadinho a ver com aquilo que se viveu nos últimos tempos, que é será que existe risco de transmissão através de cadáveres? Será que existem medicamentos, como por exemplo os anti-inflamatórios, que têm alguma influência na prevenção ou na forma de combater o vírus? Eu se calhar vou pedir só que façam um comentário sobre estes assuntos e depois teremos que terminar. Bom, cadáveres não acho que seja um problema, não é? Não lidamos com cadáveres muito frequentemente, a menos que esse seria um problema se nós tocássemos nos cadáveres e depois metêssemos o dedo na cara, na boca, nos olhos. Portanto, esse acho que é o problema menor. Em relação aos anti-inflamatórios, não li nada nestas últimas semanas que pudesse apontar para vantagem ou desvantagem, embora haja muita gente a tomar anti-inflamatórios pelo síndrome gripal, portanto não parece haver nenhuma relação nem positiva nem negativa. E os anti-inflamatórios têm algum papel nesta... Não li nada. Quer dizer, no fundo depende do que nós chamamos anti-inflamatórios, não é? Estamos a falar de anti-inflamatórios no sentido, os normais, aspirina, brufen, ou seja o que for, no fundo eles não ajudam na doença, são só sintomáticos. Agora, se estamos a falar de corticosteroides, cortisona e tal, no tratamento da doença grave, há assim uma tendência, pelo menos, a não ser uma recomendação da OMS e de outras entidades a não usá-lo. Houve chineses que contestaram isso um pouco, mas, assim, em geral, a ideia é que, nos casos graves, o uso de corticosteroides, especialmente em doses altas, isso foi publicado no Lancet, e deixa aconselhado. Agora,
pode haver dentro disso certas pessoas que beneficiam, mas a recomendação é isso devia ser decidido caso a caso. Ok. Há aqui uma última pergunta. Quais são os principais fatores? Eu faço a pergunta porque tem sido repetida aqui no nosso chat. Quais são os principais fatores do novo coronavírus que justificam a diferença entre este surto e o SARS de 2003, sendo que ambos usam o mesmo receptor para infectar as células. E por outro lado, a questão também que eu coloco pessoalmente é se estaremos à espera que este vírus sofra mutações e se elas poderão ocorrer de uma forma rápida nos próximos tempos, visto que está a ter uma abrangência global. Quer dizer, isso já é uma pergunta muito avançada, porque no fundo não sabemos muito bem, porque ainda não percebemos muito bem porque que causa esta gravidade, o novo vírus. Não é completamente, parece que não é completamente verdade que o vírus usa exatamente os mesmos receptores. Há assim qualquer diferença que não percebemos assim muito bem, porque o SARS pareceu só usar receptores principalmente no pulmão, e exatamente ou mais da parte respiratória baixa e não tanto da orofaringe, que é uma das principais razões porque o vírus não se espalhou tanto, tal como o MERS, que ainda muito menos, já usa outro receptor no pulmão, do que este novo coronavírus. Agora, de qualquer forma, quando eles dizem agora que aquela spike, aquele pico do vírus, a morfologia do vírus, se liga àquele receptor ECA, não sabemos se esse é o único receptor ao qual o vírus se liga ou se há co-receptores ou outros fatores que são precisos para o vírus entrar. E estes muito provavelmente são diferentes. Hoje li um outro artigo que já há uma enzima supostamente que foi detectada e descrita, uma furina, não sei, uma coisa qualquer, uma proteína que poderia estar envolvida, outras pessoas já estão a duvidar. Com certeza, nas próximas semanas e meses, vamos lá aprender muito em termos desta ligação que explica a diferença entre um e outro. E por outro lado, Ana, fala-se muito na via respiratória, não é? Todos damos muita importância a isso, mas parece que a via digestiva pode também ter uma importância, mais ou menos em relação ao SARS, e será uma coisa que nós não pensamos muitas vezes. Daí, mais uma vez, a importância de lavar as mãos quando comemos, antes de comermos. Não comermos com as mãos, pelo menos nesta altura, porque a via digestiva não se sabe qual é que é a sua importância, mas parece poder ter uma importância na instalação da infecção, não só da via respiratória. Continuaríamos aqui por mais umas horas a conversar sobre este tema, porque tantas dúvidas continuam a existir, mas vamos ter que terminar. Eu quero agradecer à professora Emília Valadas e ao professor Thomas Anschid a vossa participação e a excelente comunicação que fizeram. Isto sim é verdadeiro serviço público e queria aproveitar para também dizer que esta comunicação ficará disponível através dos canais de comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, para quem não teve a oportunidade de ver desde o início, poder rever esta conversa. Obrigado a ambos. Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada.